Olá, graça e a paz para todos. Você já me conhece, Adriano Noronha, do canal Publicador. E hoje nós vamos falar sobre 1975, quando o fim não veio. Mas não vou fazer isso num vídeo só, porque vai ficar muito extenso, né? É que eu quero fazer algumas considerações antes, né? Da questão de 1975, né? Porque muitos falam assim, mas já passou tanto tempo, né? Já são 48 anos, né? Desde que falaram de 1975, né? Eu mesmo tenho 46 anos, nasci em 1977. É que o interessante é que a organização Testemunha de Jeová, o corpo governante, aí tenta minimizar essa questão, né? Porque eles estavam ansiosos que viria para que viesse o fim, né? Dão várias desculpas, né? Para a afirmação deles. Dizem que eles não afirmaram, né? Eles dizem que poderia ser uma possibilidade, né? Mas o que vimos não foi bem isso, não, né? Depois que você sai da torre, que você pode pesquisar, você pode ler, né? Dentro das suas próprias publicações mesmo das Testemunhas de Jeová, você percebe que houve sim, eles enfatizaram muito esse tema, né? Agora você imagina o livro, aqui deixa eu pegá-lo, esse livro aqui, ó, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, ele foi lançado em 1966. De 1966 até 1975, né? Foram aí 9 anos. Você imagina a carga emocional dos irmãos que ficaram aí durante esse tempo, eles falando, ó, o Armagedon vem, o Armagedon vem. Teve pessoas que venderam suas casas para fazer mais no ministério, né? Para pregar em lugares que havia mais necessidade, aquela coisa toda. Deram dinheiro para esses espertalhões, né? Teve outros, né, que não foram tão assim também, né, vamos dizer, não foram tão honestos, porque contraíram dívidas, porque eles achavam que não ia precisar pagar, né, o fim ia vir, né, e se lascaram também. Teve pessoas que se suicidaram, teve pessoas que tinham sérios problemas emocionais, né, depressão, aquela coisa toda, em cima disso aí, né, de que o fim viria. Aí você vê a pressão psicológica que eles fizeram em cima desses irmãos, para depois o fim não veio. Mas eles sim falaram, porque agora eu quero que quem fica aí defendendo a torre de vigia, eu queria que me explicasse o seguinte: se eles não acreditassem realmente que poderia vir o fim em 1975, para que dedicaram um capítulo inteiro de um livro, né? Ainda para o capítulo inicial de um livro falando sobre 1975, né? Que era uma cronologia confiável, quem não seguia a cristandade, não sei o que, né? Como sempre falando mal de outras religiões. E erraram, né? E não foi só isso, né? Agora você imagina, pensa bem, você que é testemunho de Jeová aí. O que você que está pensando ser testemunho de Jeová. Você imagina, o cara que ele tinha 20 anos lá, quando o Russell falou que em 1914 eles seriam levados para o céu. Daí não aconteceu, né? Daí ele mudou a ideia, né? Caiu no colo dele a Primeira Guerra Mundial. Daí, não, é porque que nós não entendíamos o bem, mas sabíamos que ia acontecer alguma coisa em 1914, né? E foi a Primeira Guerra Mundial. Depois o Rutherford lá veio com a historinha de que os fiéis da antiguidade, lá, Moisés e outros, seriam ressuscitados em 1925, né? Daí fez lá o Betsarim lá, que era uma mansão com 10 cômodos, aquela coisa toda, Cadillac, né? Na época da depressão nos Estados Unidos, né? Houve uma depressão econômica, muitos estavam passando necessidade, passando fome, e o cara construindo uma mansão. Daí não aconteceu. Daí veio 1975, ou seja, o cara com 20 anos, lá estava com 20 anos em 1914, e estaria com 81 anos em 1975. E o que acontece é que em 1914, quando eles não foram levados para o céu, alguns abandonaram. Daí foram chamados o quê? Desleais, né? Eram pessoas desleais, aquela coisa toda, serviam a Deus por datas. Mas quem colocou data? Foi o Charles Taze Russell.
1925, quem colocou data? Rutherford, dizendo que os homens da antiguidade, os fiéis, seriam ressuscitados. 1975, quem colocou data? Foi lá o Frederick Franz, né? E assim vai. Aí você acha que a pessoa ainda tem que ser fiel a uma religião dessa, uma seita dessa, que ficou profetizando datas aí? E se você não sabe, tem uma sentinela, eu acabei até esquecendo de marcar aqui, em 1972, que eles afirmavam que eles eram os odiernos profetas de Deus. Então eles falam que não atuam como profetas, mas eles deram umas profetadas assim, tá vendo? Deram umas profetadas e foi feio, né? Porque não aconteceu. Aí no próximo vídeo eu vou estar falando, vou citar qual que é essa sentinela aí, de 1972, que eles afirmam sim ser profetas de Deus, né? Aí depois de um monte de besteira que eles fizeram que não deu certo, né? Coisas que não se cumpriram, eles pararam com isso. Mas aí eu te falo, hoje em dia, fala assim, hoje em dia eles não ficam marcando mais datas. Não interessa. Quantas pessoas eles prejudicaram nesse meio tempo, né? Pessoas, como eu disse, deixaram de fazer, de casar, de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma faculdade. Deixaram de viver suas vidas com medo do fim que não veio, né? E daí, o que eles fazem? Eles fazem uma meia-culpa. Aquele lá, o livro Proclamadores, eles omitem muita coisa. Aquilo que eles colocaram nas outras publicações, eles colocam só metade daquilo que eles afirmaram. Por quê? Que é para induzir quem lê ao erro. Para acreditar que eles realmente não têm culpa, mas eles têm culpa sim. Eles fizeram sim, eles afirmaram sim, eles são culpados sim. E eles falam pro irmão que ele tem que ser honesto, né? Quando ele peca, quando ele erra, acontece alguma coisa, ele tem que ser honesto e falar o que aconteceu, né? Se o irmão ele contar uma meia verdade lá, né? Não contar a história toda, esse irmão vai ser desassociado. Por que o corpo governante não foi desassociado? Pelas mentiras que contou, pelas coisas que afirmou. Daí aqui, ó, a sentinela, 1º de fevereiro de 1995. De quem é a culpa? Daí é um exemplo de Adão, né? Que Adão, ele, quando errou lá, ele jogou a culpa na mulher lá que Deus deu pra ele, né? Foi a mulher que tu me deste, né? E a Eva deu mais ou menos também a mesma desculpa, né? Foi a serpente, né? Ela veio, me deu, eu comi, né? Do fruto lá e tal, me induziu. Daí tá assim, né? Lá diz assim: desse modo, estabeleceu-se essa sentinela aqui de 1º de fevereiro. Desse modo, estabeleceu-se o precedente lá no Jardim do Éden para a recusa dos humanos em assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Já incorreu alguma vez nesse erro? Quando surgem problemas, joga a culpa em outros? Ou analisa a situação para ver de quem realmente é a culpa? No dia a dia é muito fácil cair na armadilha de culpar outros por nossos erros e dizer: não é minha culpa. Quem faz isso? Quem faz isso? O corpo governante. O corpo governante faz isso. De quem que é a culpa? É a culpa dos inimigos do povo de Jeová, da cristandade, dos apóstatas. Nunca é culpa deles, pelos erros que eles cometem. Agora eu falo para você, como que você pode acreditar ainda numa seita dessa, que enganou, que mentiu, que deu datas para o fim desse sistema, e continuam aí, né? Eles podem não marcar mais data para nada, mas não pode acontecer nada. É uma briga entre vizinhos, pronto, é o sinal dos últimos dias. Olha, fiquem espertos aí. E eles são assim, pode ver que eles, numa época, eles estavam dizendo, as pessoas não estão aceitando mais a pregação de casa em casa, mas o nosso trabalho agora é o de avisar as pessoas sobre o fim, não é fazer discípulos mais. Daqui a pouco eles voltam atrás. Não, olha, quando eles começam a ver que tá todo mundo indo embora, né, dando linha dessa seita aí,
eles começam de novo no povo, ó, vocês têm que fazer discípulos, vocês não sei o que lá, né? Pelo menos tem um alvo de ter pelo menos um estudante da Bíblia, tal, aquela coisa toda, né? Então assim, então eles aproveitam sim as oportunidades para estar falando, né? Colocando medo nas pessoas, porque o fim tá vindo, porque o fim tá vindo. Eles só não põem data, né? Mas qualquer coisinha acontece, daqui a pouco ressurge o Rei do Norte, né? Para prender as pessoas pelo medo. Agora você vê como eles jogam a culpa nos outros. A Sentinela, 15/9 de 1980, página 17. Daí eles, olha a desculpinha sobre o que aconteceu lá, as afirmações de 1975. O tema aqui é a escolha do melhor modo de vida. Aqui, ó. A escolha do melhor modo de vida. Daí tá lá. Parágrafo 4. Apegue-se à sua escolha. Se permanecermos fiéis, Deus não nos deixará cometer erros ruinosos. Mas às vezes Ele permite que erremos, é culpa de Deus, para que entendamos a necessidade de sempre recorrer a Ele e a sua palavra. Isto fortalece nossa relação com Ele e nossa perseverança enquanto esperamos. Aprendemos de nossos enganos que é necessário termos mais cuidado no futuro. Não, mas aí quem que falou as coisas? Foi os irmãos? Né? O povo que segue essa religião? Não, foi lá a liderança, né? Os cristãos no decorrer dos séculos sempre tiveram um forte desejo de que o novo sistema de coisas tomasse totalmente conta da Terra. E por causa de sua própria vida curta, sem dúvida, ansiavam que isso viesse durante seu próprio período de vida. Os que têm procurado manter bem em mente o tempo de julgamento por Deus em mais de uma ocasião na história, têm ficado excessivamente ansiosos de que aquele dia chegasse, procurando acelerar na sua própria mente a chegada dos acontecimentos desejados. Daí fala que as pessoas na sua mente querem, eles mesmos, né? Olha, vamos pregar para acelerar o fim, para que o Armagedon venha logo. Agora você vê como que o uso de palavras dessa organização maléfica, desses caras aí, desses pilantras. Não foi as pessoas que aceleraram na sua mente, não. Foi eles que falaram da urgência, que é urgente, porque mesmo que em 1975, mas não passava do século XX, esse sistema. Que ia findar logo. Daí agora foi as pessoas que na sua mente quiseram acelerar as coisas, né? Por exemplo, no primeiro século, daí eles querem jogar que no primeiro século também eles tinham expectativas que não nada a ver. No primeiro século ninguém ficou dando data para nada, ninguém ficou lá, você não vê lá Paulo mudando de entendimento o tempo todo, escreveu uma carta, escreveu outra para até chegar no que é a Bíblia hoje. Não, nada disso. Eles não entendiam e no tempo certo o Espírito Santo, que Jesus disse que era o ajudador, fez com que eles entendessem aquilo que eles não entendiam antes, aquilo que Jesus explicou. Não tem nada disso, não, que eles, porque que essa historinha da luz que clareia mais e mais, isso é balela, viu? Mas vamos lá. Por exemplo, no primeiro século, o apóstolo Paulo achou necessário escrever aos cristãos de Tessalônica do seguinte modo, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2:1-3. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo e de sermos ajuntados a Ele, solicitamos-vos que não sejais depressa demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados, quer por uma expressão inspirada, quer por intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia de Jeová está aqui, que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque não virá, a menos que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Na realidade, esse texto aqui, eles aplicam para eles mesmos. Porque aqui diz, que eles não eram para ser demovidos, né? Tirados, né? Da razão deles, né? De servir a Deus, por qualquer, né? Expressão inspirada. Embora eles dizem, né, agora que não são inspirados por Deus, né? Não era assim no passado não, viu? Então eles fizeram um monte de coisa,
né? É por cartas. Então, eles não usaram a sentinela, não usaram livros, não usaram os para dizer que o fim viria. Então, esses agiram contra o propósito de Deus. Daí diz assim, ó: nos tempos modernos, tal avidez, embora elogiável em si mesma, tem levado a tentativas de fixar datas para a desejada libertação do sofrimento e das dificuldades. Por parte de quem fixou data? Eles, né? Que são o quinhão das pessoas em toda a terra. Quando foi publicado o livro Vida Eterna, na Liberdade dos Filhos de Deus, e seus comentários sobre quão apropriado seria se o reinado milenar de Cristo fosse paralelo ao 7º milênio da existência do homem, criou-se muita expectativa sobre o ano de 1975. Fizeram-se naquele tempo e depois declarações que enfatizavam que se tratava apenas de uma possibilidade. Infelizmente, porém, ao lado de tal informação acauteladora, publicaram-se outras declarações que davam a entender que tal cumprimento da esperança até aquele ano era mais uma probabilidade do que mera possibilidade. Lamenta-se que estas últimas declarações, pelo visto, tenham ofuscado as acauteladoras e tenham contribuído para o aumento de uma expectativa já criada. Então, mas o que acontece aqui, né? Você vê que eles querem... eles assumem uma meia-culpa depois da culpa dos outros, né? Porque muitos ex-superintendentes, e a minha mãe também foi da época, né? 1975, eles, antes disso, toda vez que vinha aí um superintendente fazer a visita na congregação, eles ficavam fazendo a contagem, falta quanto tempo para 1975, Armagedon, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles enfatizaram sim porque eles só fazem aquilo que o corpo governante manda. Quando esses caras vêm para cá, vêm visitar as congregações, eles falam aquilo que o corpo governante mandou. Eles não falam nada que não seja vindo do corpo governante. Então, sim, eles afirmaram, sim, que ia vir em 1975. Daí aqui, ó. A Sentinela, no seu número de 15 de janeiro de 1977, comentou que não era aconselhável fixarmos a vista em determinada data, dizendo, caso alguém tenha ficado desapontado por não seguir este raciocínio, deve agora concentrar-se em reajustar seu ponto de vista, por não ter sido a palavra de Deus que falhou ou o enganou e lhe causou o desapontamento, mas sim seu próprio entendimento baseado em premissas erradas. A pessoa se enganou. Ó, tá vendo? Ou o enganou e lhe causou desapontamento. Quem enganou? A sua própria mente? Não. Foi as afirmações do corpo governante. Do escravo fiel ou discreto na época, né? Era prudente. Eles afirmaram. As pessoas só seguiram aquilo que o corpo governante disse, né? Aí você ainda aí fica aí, ó, né? Fica aí seguindo esses caras, achando que eles são usados por Jeová para te enganar. Aí ela vem falar que a culpa é tua, que você que é culpado por ter seguido a orientação dele. Você é culpado ainda de ter dado ouvidos àquilo que eles falaram. Aí, eles não assumem totalmente a culpa deles. Eles não assumem. São homens pilantras. São falsos profetas. São os calhordas. Isso que eles são. E fica aí você ainda, sabe, batendo palminha pra esses caras aí. Daí tá. Baseando-se em premissas erradas. De quem? Daí fala assim, ó, daí é a meia copinha, né? Ao dizer alguém, a sentinela inclui todos os desapontados entre as testemunhas de Jeová, portanto, inclusive os que tinham que ver com a publicação da informação que contribuiu para criar as esperanças que giravam em torno daquela data. Mas aí a culpa na questão aí é tua também, porque você ouviu eles, entendeu? Vamos ver se dá para ler mais alguma coisinha aqui. No entanto, não há motivo nenhum para se abalar nossa fé nas promessas de Deus. Antes, em consequência disso, todos somos induzidos a fazer um exame mais detido das Escrituras a respeito desse assunto do dia de julgamento. Fazendo isso, verificamos que o importante não é a data. O importante é termos em mente que há tal dia
e que ele está se aproximando, exigindo uma prestação de contas de todos nós, né? Aí tá, agora sim, né? Não, agora vamos nos prender à data, né? Nós sabemos que o fim vai vir, mas o problema é que eles continuam fazendo a mesma coisa. Como eu citei anteriormente, né? Quando você tá a guerra na Rússia, olha, agora, irmãos, agora pode esperar que o fim tá vindo. Acontece mais outra coisinha, olha, o fim tá vindo. E aqui eles falam do jubileu, né? Daí eles fazem lá um estudo sobre o jubileu, né? Que os escravos eram libertados, aquela coisa toda. Daí aqui, ó, esse aqui eu não vou ler hoje, eu vou pegar outra parte para considerar bem esse assunto. Mas eles entram, né, faz todo um apanhado lá, olha, o subtópico aqui, ó, terminam 6.000 anos da existência humana. Daí tanto é que ele diz assim, ó, parágrafo 40, podemos assim relacionar a contagem do tempo pela Bíblia com a contagem do tempo pelo mundo até a presente data. Ao fazermos isso, torna-se evidente de que o homem se aproxima do fim de 6.000 anos de sua existência e do começo do 7º período de 1.000 anos de sua existência. O ano da criação do homem costuma ser chamado de ano do mundo, ou ano mundi. Em um exemplar da Bíblia, tal como a popular versão inglesa, chamada a versão autorizada, ou versão Rei Jaime, que vem com referências marginais, encontraremos que ela dá o ano da criação do homem como 4004, antes da Era Comum, correspondente à cronologia bíblica calculada pelo eminente prelado anglicano irlandês arcebispo James Ussher, 1581-1656. Se aceitarmos esta data, então, e acrescentarmos 1996 anos, obteremos o total de 6.000 anos. Neste caso, o 7º período de 1.000 anos de vida para o homem começaria no ano de 1997. Desde então, desde o tempo de Ussher, fizeram-se estudos intensivos da cronologia bíblica. Quem que fez, né? Nesse século XX, realizou-se um estudo independente que não acompanha cegamente certos cálculos cronológicos tradicionais da cristandade. Aí os caras ainda falavam mal da cristandade, né? Cristandade. Mas eu não lembro da Igreja Católica ter falado alguma coisa sobre fim, não sei. Aí se tiver alguma coisa, vocês me dizem aí. Né? Tradicionais da cristandade. E a tabela de tempo publicada, resultante desse estudo independente, fornece a data da criação do homem como sendo 4.026 antes da Era Comum. Segundo esta cronologia bíblica fidedigna, os 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975. E o 7º período de 1.000 anos da história humana começará no outono, segundo o hemisfério setentrional, do ano de 1975, Era Comum. Daí você pega um livro desse, não, mas isso aqui é da única religião verdadeira, o povo de Deus, homens ungidos, usados por Jeová para orientar seu povo. Olha, cronologia fidedigna. Aí não afirmaram. Olha, 1975, então o jubileu, aquela coisa toda. Daí como que os irmãos não acreditariam? O problema é que assim, eles prejudicaram um monte de gente. Quem saiu ainda foi chamado de desleal, de apóstata. Porque agora você imagine, o cara que, né, igual eu falei de 20, o cara que tivesse 20 anos em 1914, ele passaria por essas datas. Agora você imagina um cara que tivesse 20 anos em 1925 para 1975. Faz a conta aí. Daí ele viu aquilo que não, aquela afirmação lá de que os mortos, os fiéis da antiguidade seriam ressuscitados, não aconteceu. Daí tudo bem, ele falou, pô, né? Mas já sabendo de 1914. Daí chega 1975, daí nada acontece. Esse cara vai se manter lá? Você acha que ele ainda é culpado?
de acreditar em datas mentirosas, ele tinha que continuar ainda acreditando nesses caras. Ele tinha que continuar dentro dessa seita ainda. Você acha isso? Você acha que está certo? Daí, nós que somos errados, porque pesquisamos, porque lemos, porque descobrimos as mentiras, as meias verdades, né, com essa porcaria desse livro aí, Proclamadores, são um lixo. Cheio de meias verdades, só falaram aquilo que foi interessante para eles. Para continuar enganando vocês aí. Agora você quer continuar aí dentro, é problema de vocês. Agora o que vocês não podem é cair nessa pilha aí do corpo governante de ficar chamando os outros de apóstatas, chamando de inimigos da verdade. Que verdade? Que verdade? Eles não conseguem manter um livro aí, ó, do tempo que eu me tornei testemunho de Jeová, até a data que eu saí. Quantos livros de estudo foram feitos aí porque a mudança de entendimento, não sei. Quantas Bíblias os discípulos lá, os escritores da Bíblia, os profetas tiveram que... quantas vezes eles tiveram que escrever até chegar ao entendimento? Até chegar essa luz que clareia mais e mais aí? Quantas Bíblias foram escritas? Até chegar na que nós temos hoje? Ou não? E vocês acham que esses caras são o quê? Eles mesmos falam que eles não são inspirados, que eles erram, que eles podem dar um conselho errado. E você vai seguir uns caras desses ainda? Que eu não vejo em nenhuma outra religião, eu já vi em seitas, né? Essas afirmações aí do fim. Só a adventista, né? Que é um segmento aí que o Russell andava de mãozinha dada com esses caras aí. Então é isso aí. É só ler, pode ler. Pega aí nas próprias publicações da tua organização aí, ó. E aliás, eu já falei, procura esse livro aqui, ó, na biblioteca aí da Santa Organização, no Santo Site, que você vai ver que não tem. Essa aqui não. Esse livro aqui não. Certo? Faça isso, faça isso. Agora pare de ficar falando porcaria pros outros, pare de ficar aí, ó, de forma anônima, ir nos canais dos irmãos aí, dos que foram irmãos, né, hoje da dissidência, para falar besteira se você não sabe o que você está falando. Pesquise primeiro, aí você vai ver a verdade. Quem está falando a verdade, quem está falando mentira. Entendeu? Porque o que eles fizeram foi feio. Quando o fim não veio, eu vou fazer mais um vídeo lendo o que eles falaram lá sobre o jubileu, isso e aquilo, para chegar nessa patifaria de 1975, para depois chamar os outros de apóstatas. São os covardes que não assumem o que falam e o que fizeram, quantas pessoas prejudicaram. No mais, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Fiquem na paz. E vocês aí que são ainda dessa seita aí, reflitam que não foi isso que nosso Senhor Jesus ensinou, não. Vai ensinou o amor ao próximo. Orar até pelos inimigos, não é ter ódio de ninguém, não. Principalmente que ninguém é obrigado a continuar dentro de uma seita mentirosa, porque eles não são nada, não são ninguém. Eles não são Deus falando, não. São homens covardes, malignos, que são usados pelo diabo. Até a próxima.